Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos a Daiane Artman, ela que é sócia proprietária do escritório Artman Advogados, advogada trabalhista empresarial, contratualista, professora, atuante no consultivo e preventivo trabalhista em consultorias, auditorias e compliance trabalhista. E, principalmente, por isso que nós fazemos questão de ter a Daiane aqui conosco, uma profissional que busca muito por inovação. Então, Daiane, para esquentar motores, conta para nós, quem é Daiane Artman? A palavra é sua. Muito obrigada pela recepção. Eu acho que eu sou uma advogada, mas principalmente junto com meus clientes empresária, né? Uma empresária que acreditou na tecnologia, no uso da tecnologia, de ferramentas de gestão, para a minha advocacia se desenvolver, para que eu conseguisse chegar mais longe. Meu escritório só chegou onde está hoje, porque eu acreditei que eu não era apenas advogada, que eu precisava, assim, ser uma empresária da advocacia para que eu conseguisse que meus clientes fossem atendidos por todo o Brasil, que meu escritório fosse mais longe, minha marca, né? O que é o que a gente quer, né? Que o nosso nome chegue mais longe, porque isso reflete aí sim no desenvolvimento da nossa marca, uma melhor apresentação e, é claro, o lucro para nossa empresa, né? Daiane, então, conta para nós aí a diferença entre o advogado e o empresário da advocacia, ainda que ele continue sendo advogado, logicamente. Eu acho que tem uma diferença, assim, mas principalmente na mentalidade, né? Eu não deixei de ser advogada, eu atendo clientes, eu elaboro contratos diariamente, eu preciso elaborar, preciso revisar, então eu não deixei em nenhum momento ainda de exercer a atividade jurídica na minha rotina, no meu escritório de advocacia. Mas o pensamento, principalmente como você citou ali antes, né? Eu sou advogada trabalhista, né? De natureza trabalhista aí da minha formação. Então, com a reforma trabalhista, todos podem imaginar a dificuldade que a gente tinha de pensamento lá em 2017, né? Quando começou a virar ali 2016, 2017, quando veio a reforma. E eu senti isso, necessidade de transformar a minha advocacia. Inclusive, eu tinha uma advocacia bem diferente de massa naquele momento, e eu precisei começar a ter novos ali perspectivas, né? Então, o que que eu levaria para o meu escritório para que ele continuasse crescendo? Porque naquele momento, o que que todo mundo pensou? A justiça do trabalho não vai mais existir. Agora acabaram os processos trabalhistas, vai ser ótimo para os empresários, ok, mas assim, acabou o serviço do advogado trabalhista. Então todo mundo sentiu o medo e sentiu também a queda do mercado, porque era um novo jeito da justiça do trabalho trabalhar, era a sucumbência, a justiça gratuita sendo tratada de maneira diferente. Então, naquele momento, eu ainda jamais tinha pensado na hipótese de ser uma empresária, mas eu vi que daquele jeito não ia dar mais. Então, assim, foi a vontade de inovar com a necessidade, né? Eu acho que no Brasil tem muito isso, né? O empreendedorismo do Brasil é criado pela necessidade. A gente não fica anos planejando, cria uma startup, não, a gente vai pela necessidade ali juntar um pensamento entre empreendedores para ter uma nova ação. Então, a gente começou a pensar em novos produtos diante dessa mudança. E daí sim, claro, eu pensei em contratar a minha equipe, utilizar outras tecnologias, né? Então a gente viu que para contratação a gente precisava ter melhor controle do que era desenvolvido no escritório, então ter uma boa gestão de pessoas, uma melhor organização financeira, o uso da tecnologia mesmo do digital para atender clientes no Brasil todo. Hoje a gente atende e temos clientes em 18 estados do Brasil. Então, o novo pensamento veio naquele momento específico, que eu me vi como, olha, se eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, indo fazer audiência no fórum, esperando os clientes chegar com a notificação da ação trabalhista, eu estava fadada ao fracasso mesmo, sendo bem sincera, porque não aconteceria mais as coisas do jeito que estava acontecendo, ou tinha acontecido nos últimos 30 anos ali, dentro do mercado da advocacia trabalhista. Então, eu me vi nesse momento pensando, olha, se eu continuar fazendo isso, de entrar com a ação, ou esperar o cliente chegar, o empresário chegar com a cartinha, com a notificação trabalhista, bater aqui no meu escritório, para que daí sim eu tenha um movimento, né, de, vou trabalhar, vou fazer audiência, vou fazer uma defesa, meu escritório vai ficar às moscas. Então, a gente começou a planejar. Claro, ter novos produtos. Então, o que não era muito pensado ainda na advocacia, e eu não tinha pensado nisso, era como que eu vou vender esses produtos? Eu tenho que chegar até o meu cliente, então eu não posso ficar nessa questão passiva de, estou sentada aqui na minha cadeira, na minha sala, e o cliente vai bater na minha porta. Não, eu preciso de ações, né? Então foi a virada ali para pensar como empresária de eu levar o produto, o serviço até o cliente. Então, como ele poderia ali, com
trabalho que eu desenvolveria no meu escritório, melhorar, claro, a empresa, porque não é só ação trabalhista, né? Quem é empresário sabe que o problema de gestão de pessoas em si não é só ação trabalhista, é cotidiano, né? São as ferramentas ali para um melhor contrato, as bonificações, pagamento de prêmio, incentivo, produtividade, e a gente começou a pensar nisso. A gente já fazia treinamento para a empresa, mas a gente tinha que levar isso mais forte, a gente tinha que começar a divulgar, começar a levar isso para os meios, novos meios de comunicação, né? Era um começo ali do Instagram profissional. Então a gente começou a pensar nessas ferramentas, como que eu poderia ter produtos específicos, então bem desenhados dentro do meu escritório e levar para os clientes, né? Por meio da internet, YouTube, Instagram, divulgar aí para que eu batesse lá na porta da empresa e ele sentisse, olha, eu acho que isso faria diferença para mim, né? Eu acho que isso seria importante aqui na minha rotina, acho que isso não tem nos meus contratos, ou eu só tive uma ação trabalhista porque não regulei meu ponto, não regulei minha jornada. Então, acho que é disso que eu preciso. Então, a gente teve esse movimento, né? Que a advocacia sempre foi muito passiva e a gente teve que ali tomar as rédeas do nosso negócio para se apresentar no mercado com produtos mais inovadores e que não estavam diretamente ligados ao judiciário, né? Não estavam só ligados ao que o judiciário tinha naquele momento. Daí, com toda essa experiência, hoje você tem também o papel de professora e mentora de advogados, né? Exatamente, sendo essa referência de atuação como fundadora, da formação negócios na advocacia, que tem foco no ensino de gestão para escritórios de advocacia. Isso vale para outras áreas, então, Daiane? Vale. O curso, né? Eu acho que a ideia do curso, da formação, que já teve outros nomes, né? Mas hoje o produto roda como Formação Negócios na Advocacia, veio da ideia de levar o nosso modelo de negócio. Então, em 2021, a gente fez o primeiro lançamento, a primeira abertura, né? Do pessoal que fundou ali, os alunos, os advogados que fundaram junto com a gente. Então, desde 2021, o curso está ativo e a nossa ideia é realmente levar o nosso modelo de negócio, né? Então, como você pode fazer uma gestão, claro, com uma equipe enxuta, você não precisa ter 50 advogados para começar a performar, então você pode começar assim, delegando, mas de forma enxuta, utilizando ferramentas e tecnologia, que hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia ainda em 2021, que é possível substituir muitas funções, microtarefas, tarefas repetitivas que os advogados fazem, simples pressão, pela tecnologia, pelo robô, pelo chat GPT que está aí nos auxiliando, outras inteligências artificiais também. O software que a gente usa hoje lê a intimação automaticamente, que antes tinha que ser feito por um advogado que ficava aqui 8 horas por dia só para fazer isso. Então, a gente pensou em formas de levar isso para longe. E isso traz muito, eu acho que você falou na primeira pergunta, né? O que que mudou da sua cabeça para empresário? Acho que quando a gente é picado pelo empreendedorismo, a gente não retroage, né? Então, naquele momento, eu vi que deu certo. E quando eu tive a oportunidade de ter outro modelo de negócio, de conseguir monetizar com outro produto, e agora não voltado para o meu cliente final, para as empresas, mas para os colegas advogados, para quem estava começando, quem, né, estava passando por dificuldades que eu passei antes, lá em 2015, 16, 17, quando começou a cair o número de processos. Então, levar para aqueles advogados o modelo de negócio, tanto de estruturação e gestão, e também como desenvolver os produtos, né? Como atender o cliente de forma diferenciada. Então, a gente sempre buscou muito ter um diferencial. Né? Um cliente para chegar aqui, ele não faz só um contrato, eu monto um cronograma para ele, ele acompanha assim, em real, simultaneamente, tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores. Então, se o contrato começou a ser desenvolvido, se ele foi revisado, então, coisas que a gente começou a fazer aqui para inovar e que não precisava necessariamente ficar no meu escritório, né? Eu acho que a advocacia é muito competitiva, mas tem muita possibilidade aí de ajudar, de auxílio e também, claro, conseguir monetizar como outro produto, né? Então, dessa esteira ali de pensar como empresário, surgiu a possibilidade de ter um produto também para os nossos colegas, né? Para os advogados. E daí sim, para todas as áreas, né? Você consegue replicar esse modelo de negócio, adaptando ali para a realidade de cada escritório, mas qualquer área da advocacia.
Daí você pode contar, seja exemplos aí do teu próprio escritório ou exemplos de colegas mentorados por você que criaram produtos e bons vendáveis para os escritórios de advocacia. Tem algum exemplo bacana? O público que nos acompanha gosta muito de storytelling, então a palavra é sua. Olha, os meus produtos sempre foram na área trabalhista, então focados nisso. Então, o principal que a gente desenvolveu foi o de compliance, tá? Então, a gente faz o sistema de adequação empresarial, adequação à legislação trabalhista, elaboração de regulamento interno, código de conduta, treinamento online, que é feito assim por videoconferência. Então, isso foi assim um start muito legal para a gente desenvolver algo que poderia ser ali feito totalmente online. Então, o produto é desenvolvido e apresentado totalmente online, as gravações são online, as reuniões com equipe, com time, empresa, RH. Então, foi muito legal. E para as outras áreas, um recente que a gente monitorou, inclusive, como um processo de mentoria mesmo, para a questão de bloqueio de conta em Instagram, em Facebook. Então, ele desenvolveu um produto totalmente online, só para defender e para ingressar com ações contra o Instagram, contra o Meta, Facebook, em caso de contas bloqueadas, empresas que têm algumas atividades suspensas na conta, que têm prejuízo financeiro com isso. Então, isso foi muito legal. E ele desenvolveu também totalmente online, é do interior do Paraná, o escritório, e ele está desenvolvendo ainda, né, em processo de validação, mas assim, o serviço já está sendo prestado e já tem ali, eu acredito que centenas de clientes, e foi muito legal. Ele começou a estruturar desde a fase de prospecção, né? Então, as redes sociais, uma landing page para prospecção de clientes ali pelo Google, pelo Ads. Então, tá sendo muito legal, que é algo bem inovador, né? A minha área, apesar da gente ter levado para o digital, ainda a gente está falando de algo que acontece há muito tempo, né? Um treinamento de equipe, uma adequação à lei, mas isso eu achei bem diferente porque é algo novo, né? Ele transformou algo aí que é um problema que antes não existia, mas cada vez mais o Instagram vem fechando ali o controle, as configurações, e tem muitas contas com problema, né? De banimento, principalmente banimento de anúncio, né? Não é a conta que cai por inteiro, mas cai o gerenciador de anúncios, a conta de anúncios. Então, ele é um advogado especializado na defesa desses problemas aí com contas, né? Nas redes sociais, TikTok também, que vai. Então, é muito legal estar acompanhando, porque é algo que a gente está acompanhando, mas está muito à frente do que já eu faço aqui, né, em termos de produto. Mas é muito legal fazer parte e poder ajudar a desenvolver também. Eu acho que tem sido muito enriquecedor para a gente, né? Sempre que a gente contribui com algo, a gente também sai ali, né, com uma nova experiência, novos aprendizados, trocar ideias, estar aqui falando com empresários igual a gente está hoje. Sempre que a gente faz uma mentoria, uma consultoria, a gente também aprende muito, né? Então, sempre trocar ideia, ver uma visão diferente é muito legal. Daí ele fantástico, eu acho que esse exemplo, ou os dois exemplos, né? Tanto do teu produto próprio que você trouxe, quanto do produto desse mentorado, que trata-se de algo interessantíssimo. Já tenho muitas perguntas para você, mas a gente precisa ao nosso intervalo. Até já! Olá, voltamos à edição de hoje do Repórter 360. Nós vamos agora ao nosso giro de notícias com o Ricardo Dal Bosco. Veja só quanta mudança. Lá para 2013, pesquisa do site CEO.com acusava que grande parte da alta direção das empresas, não considerava as redes sociais relevantes. Agora, mais de uma década depois, a gente tem um cenário muito distinto. Inclusive, diversas pesquisas já apontando na ordem de 40%, 50%, 60% da reputação da organização ter relação direta com a imagem do CEO. Isso mesmo. O líder é responsável não apenas por atrair investidores, mas também pode provocar a retenção e a atração de talentos, algo que é muito comum a perda disso, já que a geração Z, fica entre 1 a 2 anos em uma empresa. Isso mesmo. A média nacional, inclusive, chega a ser, somando todas as gerações, 19,3 meses. Em algumas áreas, inclusive, as pessoas ficam apenas 9 meses. Mas como resolver isso se gerações mais antigas não foram acostumadas a usar as redes sociais de forma estratégica? Se a geração Z atualmente fica entre 20% a 30% da massa de trabalho, para 2030 isso pulará para 58%. Isso mesmo,
mais da metade da massa de trabalhadores será dos nascidos entre 1997 a 2009. Portanto, o que se pode esperar de um líder se de fato ele não transmitir a imagem como tal, se ele não for percebido da maneira como a empresa gostaria para atrair esses talentos? É isso que nós, empreendedores, empresários, consumidores, temos que nos perguntar a todo momento. E já que não tem como fugir das redes sociais, o tal do cancelamento virou a nova humilhação global, talvez até um controle social. Portanto, entender, aprender e estar consciente do que fazer nesse tipo de situação é fundamental você estimular esse tipo de exercício, seja num filho, seja num colaborador, para que possam lidar com essas ferramentas que hoje em dia fazem parte do nosso dia a dia, as mídias sociais. E agora voltamos à nossa entrevista com Daiane Artman, sócia proprietária do escritório Artman Advogados. Daiane, no primeiro bloco, terminamos com você dando dois incríveis exemplos aí de produtos da área do direito para o mercado final, processo originado aí de toda a sua modelagem de negócios para a área da advocacia. E a gente nos bastidores conversou sobre outros exemplos, né? Te passo a palavra para você comentar a respeito desse da área das viagens aéreas. Esse exemplo é excelente, Daniel. Eu acho que quem nunca teve um probleminha, né, com uma bagagem extraviada, com um voo atrasado, com cancelamento, uma remarcação. Então, um dos exemplos que a gente tinha comentado ali no escritório de advocacia, que está hoje também totalmente digital, porque é sim possível, né? Então, a questão que a gente traz do modelo de negócio é que, inclusive, equipe em home office, né? Então, toda a estrutura diante ali do investimento que você queira fazer, se for um investimento baixo ali financeiro no início, não precisa ter uma estrutura de escritório, trabalhadores presenciais. Então, a gente começa de forma bem enxuta mesmo com esses mentorados. E esse caso específico, eles são 100% home office, inclusive os sócios ali, eles não têm nada de sede física, hoje todo mundo espalhado ali em vários cantinhos aí do Brasil, mas todo mundo trabalha nessa linha de prospecção de clientes, tá? Já com conteúdo também online, né? Tudo começa com a mesma linha ali, a mesma esteira de gestão e prospecção, mas para produtos para passageiro. Então ele bate muito no público final, na persona, né? Não é contra a companhia aérea, mas é você, passageiro, quais são os seus direitos. Então, como que funciona para caso você tenha uma bagagem extraviada, cancelamento, remarcação, até mesmo questões dos animais, né? Levar animal dentro do avião, o que faz? Então, ele tem uma estratégia bem específica também de direcionar os anúncios por tópicos, né? Você consegue selecionar quando vai fazer o tráfego para pinar, né? Eles chamam pinar ali dentro de aeroportos. Então, imediatamente hoje, quando você tem um problema, o que você faz, né? A nossa geração, né? Ali mais 30, pesquisa o quê? No Google, né? Então, a gente já vê ali o que eu faço, como meu voo foi remarcado. O que eu faço? Não achei minha bagagem. Eu cheguei em tal lugar e minha bagagem não chegou. O que eu faço? Porque a gente muitas vezes se vê desamparado. E ele já tem o conteúdo voltado para isso, tenta ranquear nos primeiros anúncios do Google e também as outras formas ali de outras redes sociais, né? Porque o pessoal mais jovem agora, hoje em dia, nem procura mais no Google, né? Eles vão direto no TikTok, lá na aba de procurar no TikTok, tipo, perdi minha mala, o que eu faço? Então, cada vez mais a tecnologia está mais próxima. Então, eles também têm essa esteira aí, tanto para prospecção online e com toda a forma de gestão aí remota do escritório, utilizando as ferramentas para controlar, inclusive, o número de tarefas que os colaboradores fazem. Isso é bem legal também. A gente também faz, talvez a gente fale um pouquinho depois. E quando a gente fala de uma área sensível, não que as outras não sejam, mas aqui falamos de um tema um pouco mais áspero, criminal, é possível fechar produtos também? É possível. E era um ponto que a gente tinha muito receio até no início, né? Porque não é a minha área de atuação e a gente vê como uma área, às vezes, muito distante. Quem faz a contratação muitas vezes não é ou o apenado, ou recluso, é a própria família, né? Que vai atrás de buscar um auxílio, um amparo jurídico. Então, a gente tinha um pouco de receio, mas a gente começou estruturando pela gestão mesmo do escritório, que é o forte do curso, né? Então, fazer toda a gestão, contratação de pessoas, treinamento, utilização das ferramentas, e dentro da estrutura eles conseguiram sim levar mesmo para a área criminal,
porque hoje, gente, é inegável que a gente vai procurar no Instagram, a gente quer saber quem que é, vocês mesmo. Eu duvido que alguém não ficou com curiosidade para falar, deixa eu ir lá ver o que que o que que essa advogada está fazendo no Instagram, deixa eu ver o trabalho dela. Então a gente fica curioso, né? Alguém indica um médico para você, automaticamente você fala, deixa eu já ver como é que é a cara dele, ver se eu vou com a cara dele, ver se a gente tem aquela empatia já. Hoje a gente busca isso direcionado em conhecer a pessoa no âmbito, na nossa casa virtualmente, que é que são as redes sociais. Então, para o criminal foi um pouco mais desafiador, mas a gente conseguiu sim estruturando produtos específicos também. Então, o que que a gente foca ali no passageiro em si, no empresário de pequenas e médias empresas, e nesse caso do criminal, por exemplo, para mulher vítima de violência. Então, não é todo e qualquer crime. Então, o foco de anúncios, de conteúdo, vai focar numa pessoa específica, na própria persona. Então, tem um público-alvo destinado. Então, nesse caso, tinha, assim, né, produtos específicos, nesse caso, de violência contra a mulher, de abuso, de agressão, de estupro. Então, ficava vinculado as matérias para esse direcionamento. Então, tudo que vinha de conteúdo levava o público a seguir aquele caminho, aquela jornada do cliente ali, para chegar na contratação. E muitas vezes parte até de uma consciência, né? Até para fazer a denúncia, fazer a representação. Então, toda essa consciência por trás do direito criminal ali e aliado às outras áreas, né? Eu sei que eles conseguiram trabalhar, inclusive, com parceria, sabe? Fazer uma parceria com psicólogo, com clínicas médicas, então atuava ali tudo direcionado para a pessoa, o que fosse importante para aquela pessoa que é o meu cliente, o escritório conseguiria atender também. Daiane, falando então de personas, nós temos duas macro-personas que acabam entrando em contato contigo. De um lado, o cliente, que vai estar buscando o trabalho do próprio escritório Hartmann Advogados, e nós temos aí todo o público de advogados mesmo, que busca a situação das suas palestras e treinamentos. Como eles Isso. podem entrar em contato contigo? Claro, aqui em algum lugar aqui embaixo está o meu nome, Daiane Artman, o meu Instagram é @Daiane Artman, TikTok, todas as redes sociais, Daiane Artman. Lá tem o direcionamento tanto para cliente como advogado, só clicar no link que está lá na bio, você consegue selecionar se você é empresário ou se você é advogado e um suporte aqui, a nossa equipe vai te atender, vai te direcionar, saber aí, atender quais são as suas necessidades hoje. O nosso escritório é também @Artman Advogados, mas tem todas as informações lá no perfil, caso você tenha interesse, né? Ou em adequar a sua empresa, ou saber mais um pouquinho sobre esse modelo de negócio, novas ferramentas de gestão, principalmente aí, né, para os advogados. Eu achei incrível o que você trouxe a respeito dos negócios dentro do macro-universo da advocacia, porque, no fim das contas, envolve muita inspiração, né? Muita criatividade, muita atenção ao que está acontecendo no mundo. E você também muito bem trouxe aí que a cada mentoria, a cada consultoria, a cada palestra que você dá, você acaba aprendendo com este público. Aí queria que você dissesse para nós. Quem está sendo mais criativo no fim das contas? O advogado novo, recém-formado, ou muitas vezes os coroões aí também surpreendem a gente com boas ideias? Olha, se eu te falar que assim eu tive melhores mentorados com mais tempo de advocacia. Eu acho que ter uma bagagem, ter uma experiência, ter essa troca faz muita diferença. E eles vêm pronto da parte técnica, mas pronto para inovar, buscar algo mais, porque muitas vezes eles já vêm com a dificuldade de resultado. Quem está crescendo, quem é jovem ali, ele está na crescente, né? Começou assim, 0 clientes, daqui a pouco tem 1, 2, 3, e ele está crescendo. Então, ele é um caminho natural que muita gente já percorreu, inclusive eu. Mas quem tem mais tempo de advocacia viu muitas vezes o escritório cair, né? Então, mesmo quem está parado já sabe que está morrendo, né? O escritório, quem não está crescendo tá morrendo. Então, muitas vezes viu o seu escritório perder clientes para novos advogados, deixar de ser procurado, deixar de ser visto, chamado
aí para mídias, então viu perder o foco, perder um pouco o holofote. E viu que não tinha alternativa a não ser modernizar o escritório, ter realmente o escritório como uma empresa. A gente bate muito nessa tecla, né? Os advogados muitas vezes saem ali da faculdade e a gente sai mesmo sem nunca ter tido maior noção que a gente ia ter que administrar uma empresa que é o nosso escritório. A gente achou que ia peticionar, falar com o juiz, fazer audiência e estava tudo certo. E não, a gente precisa tocar o nosso escritório como uma verdadeira empresa, né? Saber gerir o nosso dinheiro, saber onde colocar, saber onde investir, quando contratar, quanto usar para contratar, quanto usar para tráfego, quanto investir, inclusive, na gente, na nossa marca pessoal. Então, a gente vê aí que o pessoal que às vezes teve um declíniozinho em algum momento, sentiu dificuldade de melhorar os resultados, eles vêm com mais ânimo, mais ganância para, tipo, ó, eu vou fazer acontecer. E fazem mesmo. Hoje em dia, não tem como eu não ter resultado, né? Se você quiser ter força de vontade, ter os meios, as técnicas certas, o resultado é certo também, né? Então, o pessoal vem com ânimos aí para aprender e para executar, para mudar o que tá, como virou a sua advocacia ali, e eles conseguem excelentes resultados. Você viu gente que teve prestígio, que começou a desabar e que conseguiu reconstruir? Com certeza. Inclusive mudando de ramo de atuação, assim, sabe? Às vezes era do criminal e foi fazer, por exemplo, direito da saúde, atender pacientes. Então mudou totalmente o ramo ali para poder se inserir no online e teve novos resultados, inclusive maior notoriedade na área, né? Começou a se desenvolver ali, mudando totalmente de carreira, assim, né? Dentro da própria advocacia, mas de nicho, né? De área de atuação. Então, às vezes, tinha só um escritório que sempre foi, eu fazia tribunal do júri, ia lá pessoalmente, transitou totalmente o que tinha ali de planejado para a carreira e passou a atuar no online para direito de bariátricos, acho que era específico isso de saúde, assim, para bariátricos. Então, sempre é tempo, né, de inovar, de pivotar e acompanhar as novas tecnologias, né? A gente não pode ficar de fora, né? Então, às vezes, ver o que está dando certo para alguns, conseguir modelar, né? Replicar mesmo, né? O modelo de negócio existe para isso, né? Para ser replicado. Então, utilizando um pouquinho de personalidade, criatividade e replicando o que já está dando certo. Então, fica aí para o nosso público toda essa inspiração que a Daiane deixa aqui. Você que tem uma empresa da área que está funcionando muito bem, com certeza tem a evoluir com ela. E para você que de repente está buscando rumos, olha quanta inspiração ela traz aqui. Lembrando que sempre com estudo, com dedicação, com criatividade, com profissionalismo, com coragem e principalmente com o ego lá longe, lá no cantinho, que a gente tenha coragem de deixar, às vezes, uma história que já foi bonita, mas criar uma nova história, tudo dá certo. Então, Daiane, muito obrigado pela visita. Sabe que as portas da casa estão sempre abertas para recebê-la. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o meu modelo de negócio, sobre a minha história também. Então, muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos aí que nos ouviram. Nós que agradecemos. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!